que na verdade Deus, Ele marcou a minha vida com esses versículos que eu vou ler para vocês agora. Está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 61, do primeiro versículo ao 3. Os irmãos prestem bastante atenção, porque esses versículos vão fazer com que vocês entendam o que Deus Ele fez na minha vida. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu recebi o convite pelo irmão Watson para mim estar contando uma experiência que eu tive com Deus, eu fiquei muito pensativa, porque o cristão, na verdade, ele passa por tanta coisa. A correria do dia faz até mesmo você se esquecer do que você passa. E na igreja, eu fui com 8 anos com os meus pais. Meus pais, eles sempre gostaram de frequentar a igreja pentecostal Deus é Amor. O irmão Wellington, ele é prova viva. Não está aqui em cima, mas o irmão Wellington, ele é prova viva. Ele acompanhou grande parte do ministério. E, irmãos, os meus pais, eles foram para a igreja na época de 2008, no ano de 2008. E eu ali, com 8 anos de idade ainda, não entendia muito bem as coisas. E logo quando meus pais foram para a igreja, eu já recebi a oportunidade de estar louvando a Deus. Ali o pastor, por ser criança, o pastor liberou, claro, dentro da doutrina, eu já estava praticando algumas atividades dentro da igreja, como o louvor. E eu louvava todo santo dia, porque eu ia para a igreja todo dia, acompanhando os meus pais. E eu louvava a Deus, e Deus, Ele começou a me fazer promessas. Deus, Ele começou a falar que tinha um chamado muito grande na minha vida. Mas, por ser criança, eu não entendia muito bem o que realmente Deus queria. Eu não compreendia diretamente o que Deus Ele tinha e tem para a minha vida. E ali, os meus pais passaram pelo processo da libertação, foram batizados nas águas. E ali começa então o ministério dos meus pais. Eu estou contando dos meus pais porque hoje os meus pais, eles são a base do meu ministério. Primeiramente Deus, claro, mas as segundas pessoas que são a base do meu ministério são eles. E o meu pai, então, ele batiza a minha mãe, tudo em ordem. E passaram-se 2 anos, o meu pai se torna pastor. E a primeira igreja, em 2012, ele vai tomar de conta de uma igreja muito carente. Uma igreja que não tinha sequer pessoas para abrir. Quando ele entrou lá, ele teve que pegar a chave da igreja para poder abrir, porque não tinha ninguém. As únicas pessoas que tinha é uma pessoa, um membro que era deficiente. Então, não tinha uma responsabilidade para estar abrindo a congregação. O meu pai foi sendo pastor e ali, por a igreja ser muito carente, o meu pai, então, ele me dá a oportunidade de ajudá-lo. Eu sempre ajudei ele, seja na limpeza, qualquer coisa que ele me pedia, eu estava ali pronta aberta para poder ajudar a ele. E ali, irmãos, a minha mãe, no tempo, ela estava responsável pelo culto de domingo. E no culto de domingo não teria pregador. E minha mãe ali numa sexta-feira, eu lembro, numa sexta-feira, ela olhou para mim e falou: Geisa, você que vai pregar no culto de domingo, prepara a palavra. E aí eu falei: mãe, mas como assim eu não sei nem falar, fiz até com Jeremias, eu coloquei lá embaixo. Falei: e se eu falar alguma coisa errada? E se as pessoas começarem a rir de mim, o que é que eu vou fazer? Aí então, eu fui. Minha mãe insistiu,
E eu fui. E ali eu preguei a palavra de Deus. Irmãos, eu admito para vocês que foi a melhor pregação até hoje que eu fiz. Glória a Deus. A melhor pregação. Eu me lembro que eu preguei na mensagem do cego de Jericó. E não tem mensagem comparada até que eu preguei até hoje a essa mensagem. Foi uma mensagem que marcou a minha vida. E Deus, continuando revelando, usava muitos servos e servas de Deus para estar revelando que Deus ele tinha promessa, e era promessa grande. Os meus olhos não era capaz de ver as promessas que Deus tinha para a minha vida. E realmente eu nunca imaginava as promessas de Deus. E ali com 12 anos eu começo então a pregar a palavra do Senhor. Um certo dia Deus levou um homem de Deus até naquela igreja e falou que Deus tinha mais para mim. Que eu achava que eu estava de boa, que já orava, já abria culto, já louvava, já pregava, então estava de boa, mas Deus tinha mais para mim. Eu falei amém. E os meus pais, irmãos, eu com 12 anos, apesar que hoje tem muitos jovens com 12 anos, adolescentes, espertos, eu era desligada. Eu com 12 anos ainda não entendia o que realmente Deus queria para mim. Só que os meus pais entenderam. Os meus pais entenderam o que Deus tinha para mim. O meu pai, então, ele começa a me dar mais oportunidade. Pregava. Ele deixou de convidar pregadores de fora para colocar eu ou a minha mãe para pregar a palavra de Deus. E ali eu fui me capacitando, mas Deus revelando, eu tenho mais para você. Eu tenho mais. Eu falei amém. Com 13 anos de idade, eu não era membro, porque até nessa época o jovem tinha que ter 18 anos para batizar. Eu só louvava e pregava e abria o culto. O meu pai, ele tinha toda a autoridade, tem toda a autoridade sobre mim. E ele era o meu pastor, então eu tinha que obedecê-lo. Custava o que custar, eu tinha que obedecê-lo. Com 13 anos de idade, irmãos, o jovem, não tem um jovem sequer, se tiver eu quero conhecer, não tem um jovem sequer que nunca levantou a sua voz para o pai, que nunca levantou a sua voz para a mãe, que nunca fez algo que entristeceu o seu pai ou a sua mãe. E ali então, com 13 anos de idade, eu começo a passar por essa fase. Claro, eu não fui daquelas meninas desobedientes que saía, voltava no outro dia, não. Falar como a Lohane, eu me declaro uma jovem assim, que não deu muito prejuízo para os meus pais. Mas eu tinha isso, eu falava alto com meus pais, comecei a respondê-los, comecei a fazer coisas que ele não queria que eu fizesse. Eles me mandavam fazer alguma coisa, eu fazia, mas falava 1000 palavras. E minha mãe, ela começou a me falar, olha, se você não mudar seu comportamento, eu vou te colocar de prova. A minha mãe me falou. E eu não dei moral. Não dei moral para isso. Chegou um dia que eu tava com o meu comportamento assim, tão diferente, que o meu pai, ele falou para mim, a partir de hoje você tá de prova. Você não vai louvar, você não vai abrir culto e você não vai orar também lá na frente. Você vai